quero agradecer a oportunidade do Água de Aruanda, agradecer a todos vocês que vieram aqui para ouvir o que a gente pode dizer, o que a gente pode partilhar daquilo que a gente aprende. E eu estou aqui hoje aceitando um desafio que me foi feito pelo Tiago Avelino e que eu, quando eu aceitei, eu não sabia em crenca que eu ia me meter, mas agora eu aceitei e eu estou aqui. Veja, como eles disseram aí, eu sou química, na verdade eu sou formada pela Universidade de São Paulo, eu sou mestrada pela Faculdade de Medicina e eu trabalho aqui na cidade, eu me sinto atualmente já sergipana, eu trabalho com a DESO, exatamente com água, tá? Há 20 anos eu faço mapas astrológicos para as pessoas, mas há 36 anos eu estudo astrologia. E a origem desse estudo de astrologia foi exatamente o fato de que quando a gente estuda ciência, a gente é cético. Por quê? Porque a gente se acostuma a entender a vida a partir daquilo que você observa e você pode medir. Então, logo que eu entrei na Universidade de São Paulo, a Ana Maria Goldfarb lançou um livro que falava da alquimia à química. E naquela época eu fazia física, não era nem química. E aí, como eu era técnica de química, eu comecei a argumentar para os meus amigos que a química era a alquimia que sobrou depois de tirada as superstições. Então eu estava defendendo a ideia objetiva, certo? Eu estava dizendo assim, não, a alquimia foi um atraso em relação ao que a gente tem hoje. E eu disse isso que meus amigos acharam muito bonito, porque, afinal de contas, eu estava defendendo aquilo que todo mundo achava na universidade, ou não sei o que pensam hoje, mas é exatamente isso. Então, veja, e eu inclusive usei um exemplo ótimo sobre a velocidade das reações químicas, que independem completamente da posição do Sol e da Lua, etc, etc. Eu achava que eu conhecia muito a química, e eu achava que realmente as coisas se resolviam dessa forma. Veja, depois que eu falei isso, lá em casa sozinha com as minhas ideias, eu pensei assim, Eli, mas você se interessa de saber o mapa das pessoas? Porque quando o mapa não, o signo das pessoas, porque quando você sabe o signo, você realmente sabe que aquela pessoa tem uma certa característica e vale, sempre vale. Então eu falando comigo mesma, então quer dizer que você foi lá, você criticou, mas no fundo você usa esse dado da própria astrologia. E aí então aquilo ficou dentro de mim. E aí, acho que um ano depois, trabalhando com o Instituto Oceanográfico, eu conheci um rapaz, ele era oceanógrafo físico, como eu era naquela época, estudava física, e ele sabia fazer astrologia. Nós nos conhecemos no navio do Instituto Oceanográfico, e ele sabia fazer o mapa astrológico, e aí eu fui saber o que era o mapa astrológico. Então veja, eu hoje faço astrologia porque eu quis provar que ela não funcionava, certo? Eu fui estudar para provar que ela não funcionava. E como eu sou uma cientista, como é que eu fiz isso? Eu fui aplicando, querendo saber estatisticamente qual era a porcentagem de acerto, e eu não errava. E eu queria ver o erro, e eu não errava. E eu queria ver o erro, e eu não errava. Depois de saber que o cálculo era bastante complicado, que você tinha que saber latitude e longitude de onde a pessoa nasceu, você tinha que interpolar para poder usar aquilo que a gente chamava de efemérides, que hoje está lá tudo no computador. Eu aprendi a fazer mapa astrológico na mão, com compasso, esquadro, tudo isso. Quando eu vi como era feito essa perfeição de como que você vai chegar naquelas informações que você vai interpretar, aquilo me instigou. Mas é claro que eu fazia isso por esporte, por querer entender a vida. Na verdade é isso. Eu acho que eu fui aprender química, física e também apliquei astrologia numa vontade de entender como funciona o universo. Bom, como funciona o universo é exatamente o que os 7 princípios herméticos
nos colocam os 7 princípios herméticos, e a gente chama hermético por causa de Hermes ou Trismegistus, mas que também significa um conhecimento que ele é oculto, certo? Os princípios herméticos, eles querem, se propõem a mostrar as leis do funcionamento do mundo, certo? E isso que eu vou fazer hoje é exatamente o que eu vim fazer aqui. Mostrar a relação entre as leis herméticas e a astrologia. Na minha maneira de ver atual, as leis herméticas são exatamente as leis da física. Eu vou tentar dar uma mostrada para vocês de que maneira como o que era chamado de leis herméticas antes são hoje as leis da física. Assim, prometo que eu não vou falar sobre física exatamente, eu vou só mostrar como isso funciona. Isso que eu me propus é uma doideira, e o que eu me propus a fazer é uma doideira, porque falar em 1 hora sobre astrologia e princípios herméticos é uma pretensão sensacional. Mas a gente pode conversar sobre isso e ver que bonito que as coisas podem ser, certo? Então é isso que eu pretendo fazer. A gente não tem uma apresentação que permita perguntas, mas eu adoro quando tem perguntas, porque é exatamente para isso que a gente veio aqui, para entender aquilo que a gente fez. Então eu aceito, sim, se tiver pergunta, tá? Mostra aí, fala assim, aí eu vou tentar responder essa pergunta nesse tempo que a gente tem. Bom, as leis herméticas e a astrologia. Ali está escrito, por que a astrologia funciona? Esse era o meu problema. Gente, isso é um problema para mim. Veja só, a gente é incomensuravelmente menor que a Terra. A gente é realmente muito pequeno perto do nosso planeta. De fato, muito. A gente fala sobre o oceano, né? O oceano, a gente tem 12 mil metros de profundidade oceânica, mas a gente tem 6 mil quilômetros de raio da Terra. A Terra não é o planeta água. A Terra é o planeta molhadinho, porque a Terra fica em uma camada que é de 1 a 2 milésimos do raio da Terra. Deu para entender? A Terra é uma esfera que tem uma camadinha de água, como se ele tivesse molhadinho. Isso é o planeta Terra. Imagina quem é você diante do oceano. Nada. Certo? O oceano é nada diante da Terra. E a Terra é nada diante do Sol e do Sistema Solar. Como é que agora você vai nascer essa formiguinha de nada aí, certo? E o céu vai falar sobre a sua vida. O céu vai dizer sobre as suas ansiedades, sobre a sua vocação, sobre o seu jeito de ser. É claro que eu não acreditava nisso. Isso era um absurdo, era uma superstição, isso não podia funcionar. Certo? É a partir daí que eu pensava. Era muito doido você achar que você poderia pegar o mapa astrológico da pessoa e falar sobre ela. Veja só, passa para mim, por favor. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pronto. Veja só. Eu coloquei ali essas coisas estranhas que eu não conseguia acreditar. E se vocês pararem para pensar, vocês também não vão acreditar. Exatamente isso. Eu coloquei ali uma questão que é muito louca. Olha só. Sempre eu achei muito normal que nos eclipses o Sol escondesse a Lua ou a Lua escondesse o Sol, certo? Todo mundo acha normal isso? Todo mundo acha normal? Que a Lua esconda o Sol e o Sol esconda a Lua. Agora veja só. A Lua é 46 vezes menor do que a Terra. Certo? E o Sol é 1 milhão de vezes maior que a Terra. Agora veja, a gente olha daqui e, de repente, a Terra esconde o Sol. Gente, mas ela não esconde a metade, nem 1,5, nem 2, não. É exatamente igual. Vocês nunca pararam para pensar que isso é um absurdo? Depois que eu soube essa proporção, eu nunca mais achei normal os eclipses. Eu falava, não, cara, não é possível esse trem. Que pomba de coincidência é essa? Veja, se fosse 3,2 vezes, eu aceitava. 1,7, 0,9, qualquer número eu aceitava, mais um, pô. Escuta, a distância, veja só, eu vou fazer uma brincadeirinha assim. Vamos supor, sabe aquela formiguinha de açúcar? Pronto. Você pega, põe a formiguinha de açúcar aqui. E eu vou andar para lá
A ponto de você olhar para mim e eu ser do tamanho de uma formiguinha de açúcar. Imagina aonde que eu vou estar. De repente eu estou aqui e eu lá mando a luz e a formiguinha de açúcar esconde a minha luz. Deu para tu entender como isso é absurdo? E isso é igual a 1 e não 1,5. Então essas coisas é que acabou eu me interessando pela astrologia, que não tinha muito a ver. Na verdade foi a alquimia que me fez chegar perto da astrologia, mas não é o tema da aula hoje, certo? Então veja, são essas coisas que me levaram a querer entender se esse negócio funcionava e por que funcionava. Deixa eu ver agora. Vamos lá ver se eu acertei isso aqui. Não, eu não estou acertando não. Passa para mim, Maria. Pronto, já entendi agora. Veja só, aqui é uma figura, é uma alusão, para vocês tentarem, aqueles que não estão acostumados ou que não trabalham com astrologia, que eu acho que é a maioria, para entender como é que funciona. Veja só, eu tenho ali dentro o sistema solar, vamos dizer, cortado só no Sol e na Terra, e as constelações, que são as estrelas fixas, atrás, tá? Então eu vou mostrar aqui. Espera aí. Não, Maria... Ah, pronto, está aqui. Isso daqui é o mapa natal, por acaso é o meu, tá? Veja só, o que é um mapa natal? É exatamente isso. Vamos supor, você nasceu em São Paulo, eu nasci em Santos. Eu nasci em Santos, dia 31 de março de 1962. Tenho 61 anos e nasci às 6h15 da tarde. O que acontece? Você chega lá, você projeta você lá em Santos, nesse momento, pega latitude e longitude, pega o seu horário e você vai olhar para o céu. Olha só, como é que eu faço para apontar? Tem jeito aqui, Maria? Esse aqui do meio, ó. Ah, isso aqui aponta, tá legal. Veja só, tá vendo aqui, ó? Aqui o sol nasce, aqui o sol se põe. Eu nasci às 6h15, o sol acabou de se pôr ali. Tipo vampirinha, né? Esperou o sol se pôr para sair fora. Então esse é o meu mapa. Agora veja, o que eu quero mostrar para vocês. Espera aí. Pronto. Vamos voltar só mais um pouquinho. Pronto, deixar aqui. Então veja. A partir de agora, eu mostrando para vocês como é que o mapa... O que é o mapa? O mapa natal. Agora eu vou começar a mostrar para vocês o que é que os princípios herméticos têm a ver com a astrologia, ok? Tá legal? Eu vou dizer para vocês que eu inverti a ordem. Não é invertir, eu mudei a ordem em que geralmente os princípios herméticos são apresentados, porque a grande maioria das pessoas que estudam os princípios herméticos vai parar no primeiro, porque o mentalismo é realmente o mais complexo, o mais misterioso de todos eles. E, portanto, ele vai para o fim. E eu vou mostrar, olhando na astrologia, de que maneira que os princípios herméticos, eles surgem no próprio processo da astrologia e na análise que a gente faz dentro da astrologia. Tudo bem? Então vamos lá. Pronto. Eu vou começar com o ritmo. O primeiro princípio hermético é o ritmo. Veja, tudo que perdura na natureza está num processo cíclico. Há um ritmo de repetição. Então veja só, a astrologia, ela vai trabalhar exatamente a questão cíclica. O que é o ciclo? Veja, eu tenho o ciclo diário, que é a rotação da Terra. Esse ciclo diário, ele vai mostrar as casas astrológicas. Deixa eu dar uma voltadinha. Veja, como eu nasci às 6 da tarde, o Sol está aqui, ó, nessa casa que seria a casa 7. Veja, as casas dependem do horário da rotação da Terra, certo? Quando, de meia-noite a meia-noite, a Terra dá uma volta na sua rotação, certo? Aí o outro que tem aqui, a translação da Lua em volta da Terra é mensal. É isso que define o mês. É exatamente a translação da Lua em volta da Terra que define o mês. Então, outro ciclo, o ciclo da Lua. Bom, a translação da Terra ao redor do Sol é o ciclo anual. Agora eu vou mostrar para vocês aquela minha dúvida sobre por que é que todo mundo que é do mesmo signo tem características iguais. Não é bem o porquê, é o que significa isso em termos de astrologia. Vamos lá. Veja só.
Olha só, a translação da Terra, ela não é esférica, veja. Eu nasci aqui, eu sou de Áries. Eu nasci aqui, o Antônio, cadê o Antônio? Ele também é de Áries, certo? Eu tenho 61 anos, ele tem 30. Por que a gente é parecido? Veja, nós nascemos na mesma região do céu em relação ao Sol. Mesma região em termos, porque o Sol também anda, todo mundo anda. Mas eu quero dizer, em relação ao Sol, eu e ele nascemos no mesmo setor. E vai saber por que esse negócio confere uma característica solar. O que a gente gosta, o que a gente quer ir atrás. Então veja, o ritmo é a base fundamental da astrologia. Então veja, cada planeta que eu vou analisar na astrologia, voltando aqui novamente. Espera um pouquinho, esse. Aqui tem vários planetas, eu quero que vocês observem aqui, ó. A Lua, Júpiter, Marte, o Sol. Veja, o que eu vou analisar são ritmos. Veja, cada planeta tem um ritmo, é uma revolução, é uma trajetória, e ela se repete. É exatamente isso o que vai acontecer. Veja, tudo o que perdura na natureza, ele se manifesta na forma de ciclos. Peraí, vamos ver se eu consigo me livrar disso aqui de uma vez. Sem chance? Aqui, pronto. Então veja, o primeiro princípio hermético, olhado pela astrologia, ele praticamente baseia a astrologia, tá certo? Se você quiser observar dessa forma. Vamos ver, vamos continuar aqui. Pronto. Eu escolhi como segundo princípio hermético a vibração. Vejam, quem conhece um pouquinho da física, e eu agora vou apelar, certo? Veja, aquela questão que eu estava estudando em termos de ritmo, e sempre foi uma das preocupações da física, né? De Newton, saber como é que funcionam. Hoje a gente tem uma equação para cada uma dessas frequências, para cada um desses ritmos, tá certo? Que eu vou chamar de ciclos. Cada ciclo, ele gera, exatamente porque ele é um ciclo, ele vai gerar uma vibração. Que vibração é essa? O ciclo. Exatamente isso, veja. Ele se afasta, depois ele volta. Ele se afasta, ele volta. Ele se afasta, ele volta, ele se afasta, ele volta. Isso cria uma frequência. Uma frequência, certo? Então veja, a vibração que a gente está falando, ela também é derivada do ciclo que está acontecendo. O ciclo e a vibração, eles se coadunam. Agora eu queria chamar a atenção para vocês, mais uma questão que tem a ver com a vibração, que é o seguinte. As ondas harmônicas. O que acontece isso? Veja só, essa onda aqui, ela é harmônica com essa, porque existe um número inteiro desses ciclos que cabe aqui nesse ciclo. Então, quando bater no fim do ciclo, a outra frequência vai bater junto e elas vão ter um fenômeno de ressonância. Ficou difícil isso aí? Quem estudou física acha normal. Todo mundo que aqui fez engenharia, física, química, qualquer coisa que seja das exatas, acha normal. Mas talvez nem todo mundo ache. Veja, se você tem duas frequências em que você tem um número de ondas e que, na verdade, n vezes a frequência, n significa número inteiro. Elas vão bater uma com a outra. Sabe o que é essa história de ressonância? É quando você faz assim, ó, tim, no instrumento, e o instrumento que está parado lá na sala, ele responde. Vocês já viram isso? Isso é ressonância. Agora veja, por menor que seja, se é uma segunda vibração, ela tiver esse número inteiro, pode ser 1 milhão, mas ela vai bater. Deu para entender? Elas vão se combinar. Mesmo que uma esteja lá não sei aonde no universo e a outra esteja na Terra. Veja, se houver essa coincidência de vibração, o instrumento vai tocar quando eu tanger aqui. Deu para entender? Talvez eu aqui tangei do instrumento e o outro lá seja, por exemplo, um planeta e aquele que vai receber lá sejam as pessoas sobre a Terra. Ô, gente, esse negócio aqui não me permite ir para ali, eu não estou gostando. Porque senão eu vou cair. Veja só. Então veja, a vibração, segura essa onda então da vibração. A gente pegou o ciclo e a gente pegou a vibração.
A vibração eu não relacionei diretamente com a astrologia, porque ela tem a ver com o ritmo, mas agora a gente vai conseguir dar uma olhadinha melhor nessa história, e para começar a se convencer de que a astrologia funciona. Eu me convenci pela prática. Eu estou tentando agora mostrar a teoria que eu nunca tinha tentado antes, por sinal. Vamos lá. Vamos lá. A correspondência. Gente, a correspondência, assim como é em cima e embaixo. Lembra que eu falei da vibração? O ciclo, a vibração. Se a vibração aqui for semelhante à vibração de lá, vai acontecer a ressonância. Eu vou sentir aqui, o instrumento vai responder lá longe, não é isso? Veja bem, agora aqui. Agora a física geral, hein? Agora a física para quem gosta aí. Pessoal das exatas, viu como serviu para alguma coisa aquilo que vocês estudaram lá? Gente, eu tenho aqui, ó, todo mundo que foi obrigado a estudar isso para o vestibular, e é o seguinte. Eu tenho aqui, essa daqui é a equação da força gravitacional. E essa daqui é a equação da força elétrica. Gente, vamos lá. Onde que funciona a força gravitacional? A força gravitacional funciona exatamente nos planetas. Se eu estou grudado aqui, é porque a Terra me puxa, certo? Então veja, a força gravitacional é a que garante os ciclos, todos aqueles ciclos que eu falei sobre o ritmo. Então veja, a força gravitacional, a maneira como um corpo atrai o outro, é representado por essa equação aqui, ó. A força gravitacional é igual a constante gravitacional, a massa do primeiro vezes a massa do segundo sobre a distância ao quadrado. Uma coisa puxa a outra, e quanto mais perto puxa mais, quanto mais distante puxa menos, a distância ao quadrado. Agora, vamos lá. Veja, a força elétrica, ela... o que tem que ver a força elétrica com a força gravitacional? Aparentemente nada, certo? Mas a força elétrica, ela vai se manifestar da mesma maneira como a gravitacional. A carga do primeiro, olha lá, força elétrica, vai ser igual a uma constante, a carga do primeiro, a carga do segundo, distância ao quadrado. Veja bem, a força gravitacional, ela move os planetas, mas a força elétrica, ela move todas as reações químicas do seu, do meu e de todos os corpos, ok? Vocês conseguem entender isso? Então veja, a correspondência, assim como é em cima e embaixo, não é isso? Veja, assim como é lá no âmbito dos astros, a força que está lá, ela é semelhante à força que anima todas as reações do seu organismo. Se eu estou falando com você, você me ouvir é uma reação química. Disso eu entendo bastante de química. Tudo que a gente faz, tudo que a gente... os hormônios dentro da gente, o nosso envelhecimento, nossa comida, tudo tem a ver com a química que acontece dentro do nosso corpo. E hoje, como a gente tem a neurocirurgia e tudo isso, a gente vai entender de que maneira que o nosso próprio ânimo depende de uma certa composição química e da maneira como a gente reage a ela. Por exemplo, o determinismo químico da psique. Eu estou deprimido, tomo antidepressivo e fico bem. É o determinismo que a química provocou na sua psique. Agora eu vou mostrar o determinismo psíquico da química. Tá certo? Também existe. Veja, exatamente como o Fábio estava dizendo, essa coisa, a palavra, a intenção, a crença que a gente tem, move. Sim, provoca quebranto, sim. Provoca cura, também provoca cura. Então, eu vou mostrar para você como também isso funciona. Então, veja. Você acabou de comprar um carro, adoro o seu carro e tal, e aí eu de brincadeira passo na sua casa, vou para minha casa, pego o telefone e falo, cara, o teu carro não é assim, assado, tal, não sei o quê, acabei de passar aí, eu vi o guincho levando, ele está todo amassado. Veja, eu jamais faria isso, mas eu quero só mostrar uma coisa. Não aconteceu, eu estou falando por telefone, você nem está me vendo, mas você vai ter uma diarreia, da aflição de achar que o seu carro já está todo amassado. Eu provoquei psiquicamente reações químicas, é o determinismo psíquico da sua química. Deu para entender o que eu quis dizer? Então veja, toda essa questão da química e toda essa questão dos astros, sim, existe uma relação porque as forças que dominam os dois fenômenos, ou as duas classes de fenômenos, elas têm semelhança entre elas. E isso está expresso no princípio hermético da correspondência, certo? A gente falou sobre o ritmo,
que gera um ciclo, que gera uma vibração, certo? E eu posso também dizer que essas forças, que são as forças que fazem os astros estarem em movimento, elas têm uma similaridade com as forças que os nossos elétrons têm em volta dos núcleos dos átomos que formam o nosso organismo. Veja, tudo que eu vim falar hoje aqui é muito abstrato, certo? E eu vim convidar a pensar, porque eu não tenho como ficar mostrando isso em figurinhas, não é isso. Você precisa ter a dúvida sobre isso para que isso tenha sentido. Eu preciso estar respondendo uma pergunta que você tem dentro de você, porque senão o que eu estou falando parece ser muito doido. Talvez seja. Só tem sentido na medida que você tem uma direção para isso, tá certo? Vamos continuar aqui então. Pronto. Agora a gente vai falar de uma coisa que é um tanto quanto... Eu vou dizer como é que a astrologia entende a questão do gênero, ok? Beleza? Veja. Gênero. O gênero se refere, na minha opinião, e naquilo que eu entendi, à natureza estática ou móvel, passivo ou ativo, que o povo chama feminino ou masculino. Veja, olhar dessa maneira, colocar esse nome, é meio estranho. Sabe por quê? Dentro dessa forma como eu interpretei o princípio hermético dentro da astrologia. Veja, suponha, eu tenho alguns sistemas aqui, e esses sistemas, o que está acontecendo? Está acontecendo uma estabilidade. O gênero é o que permite que as coisas ocorram na natureza como outras leis, certo? Então vamos lá. Por exemplo, o óvulo e o espermatozoide, certo? Eu tenho um óvulo que ali está, olha lá, é 10 milhões de vezes maior do que o espermatozoide. O óvulo fica lá paradão e o espermatozoide, olha, pá, chega e faz a reação, certo? Veja, o princípio, vamos dizer que eu diria passivo é o óvulo e o ativo, nesse caso, é o espermatozoide. Aí o povo chama masculino e feminino, certo? Aí eu chego aqui e digo assim, a estrela e o planeta, certo? O planeta, o Sol está lá paradão e a gente em volta dele fazendo toda essa maravilha que é a vida, ok? Tá. Agora, eu digo macroscópico porque óvulo e espermatozoide a gente já enxerga no microscópio, mas elétron e núcleo não. Então veja, o elétron e o núcleo. Sim, o elétron anda em volta do núcleo do átomo, portanto, elétron masculino e núcleo feminino, ou ativo e passivo, certo? Ah, esqueci de falar que entre a estrela e o planeta existe uma relação de massa de 1 milhão, tá? 1 milhão, 10 milhões e ali 100 mil, tá bom? Pronto. Então, olha o que definiu a questão do gênero. A questão do gênero é uma natureza dinâmica, de ser estático ou de ser dinâmico. Agora, quer ver como isso? Cara, a relatividade é sensacional para você entender isso agora. Pensemos a Terra e a Lua. Está aqui a Terra parada e a Lua andando, certo? Em relação ao sistema Terra-Lua, a Terra é feminino, a Lua é masculino, certo? Agora, a Terra andando ao redor do Sol, o Sol parado e a Terra andando. Em relação ao sistema Terra-Sol, o Sol é feminino e a Terra é masculina. Veja, é isso que eu quero dizer. O que é masculino e o que é feminino, ou o que é estático e o que é dinâmico, é relativo. Eu preciso saber que fenômeno que eu estou analisando, para que eu possa entender qual é o gênero daquilo que eu estou analisando no momento. Na minha forma de ver, querer analisar o princípio hermético de gênero com relação a, por exemplo, a sexualidade humana ou qualquer uma que seja, certo? Sim, sexo é uma forma de reprodução, tem assexuada e sexuada. Eu quero dizer tecnicamente, certo? Então veja, ou você tem bipartição, ou então você junta dois e é o que acontece aqui. Veja só, então esse gênero a que eu me refiro e que tem a ver com o princípio hermético, é um gênero que tem a ver com a natureza estática ou dinâmica de um fenômeno. Então tá ali. Bom, o que isso tem a ver com a astrologia? Vamos lá. Veja, quando a gente estuda astrologia, o que a gente aprende? Que a gente tem uma sucessão de signos e a gente tem uma alternância. Então fica assim, ó lá.
masculino, feminino, é assim que a astrologia diz. Só que hoje eu entendo dessa forma: ativo, passivo, ativo, passivo, ativo. E de uma maneira relativa, certo? Ok? Então veja, aonde que o gênero se manifesta na astrologia? Ele se manifesta na alternância das naturezas dos signos ali colocados, tá certo? Então veja, voltando lá, alguma coisa do fenômeno me diz que se eu nasci numa certa região da translação da Terra em relação ao Sol, X, essa região tende a gerar indivíduos ativos. E logo depois, o próximo mês, indivíduos passivos. E assim por diante. Essa foi a astrologia que eu estudei, certo? Então veja, o que significa isso? Predisposições diferentes. Mas eu só queria dizer de que maneira que o gênero está expresso dentro da própria astrologia, tá certo? Então, é assim que eu entendo esse princípio que é o do gênero. Agora a polaridade, mais uma questão que é um tanto quanto, e que as pessoas também pensam, a polaridade é positivo de um lado e negativo do outro. Na astrologia, não. Não é assim que a gente entende a questão da polaridade. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês verem. Olha só. Acho que se eu virar para cá vai ser melhor. Veja só. Eu quero mostrar para vocês, primeiro eu mostrei aquilo, né? Assim, ativo, passivo, ativo, passivo, ativo, passivo, ativo, passivo. Só que é o seguinte, quando a gente pensa em polaridade dentro da astrologia, a gente vai ver os opostos, tá certo? Eu coloquei aqui, por exemplo, se eu for falar de todos, a gente vai encerrar a aula nisso aqui. Então eu dei 2 exemplos. Por exemplo, aqui, ó, o eu e o outro, a matéria e o espírito. Eu quero que você perceba que a polaridade se dá em gêneros iguais. Então veja, a dualidade eu e o outro se dá dentro de um gênero ativo, enquanto que a dualidade matéria e espírito se dá dentro de um gênero passivo. Então veja, a polaridade é quando a gente coloca o que é muito e o que está faltando. Vamos supor, vou dizer para vocês, suponha que você seja uma pessoa extremamente egóica, se preocupe pra caramba consigo mesmo, etc. Você acaba criando uma carência desse outro lado, de considerar o outro, assim por diante. Ou vamos supor que você seja uma pessoa, de novo, ou supor que você seja uma pessoa que você se preocupa com a matéria, você só pensa na matéria, não, o que eu preciso lucrar, nossa, meu Deus, eu vou passar fome, não sei o quê. E você deixa um pouco de entender o próprio significado da matéria, que é exatamente o espírito, digamos. Para que é que serve tudo isso? De acordo com Jesus Cristo, só em falar nele já tudo melhora, com certeza, o grande avatar desse sistema solar. Veja, ele veio para mostrar a finalidade da matéria, que é exatamente a evolução espiritual. Então veja, agora vamos supor o contrário. Suponha aquele cara que é extremamente devoto, aquele cara que faz penitência e que ele pensa sobre isso tal, e deixa o filho passar fome. Ok, existe isso. Acho que até o Karl Marx fez isso. Estudou, fez coisas maravilhosas pela humanidade e os filhos passavam fome. Então veja, ele é muito o espírito, ele é muito aquilo que significa e ele não trata da matéria. Então veja, a polaridade dentro da astrologia, ela se manifesta em um setor que tem o mesmo gênero. Então, é o exagero ou a falta de uma mesma característica, de um mesmo gênero. E eles sempre serão ativos ou passivos. Então, veja, de acordo com aquilo que a astrologia, ou da maneira como eu vejo, o princípio hermético da polaridade dentro da astrologia, ele também não vai dividir essa questão. Pensem, colocar essa questão do masculino e feminino, quando se pensa essas questões, não é muito adequado. Eu acho que você tem que entender as naturezas do ativo e do passivo. Porque, veja, a polaridade que você quereria imaginar do feminino e do masculino, na astrologia, a compensação da polaridade não se dá por aí. Agora você vai entender melhor. Eu acho que eu vou conseguir agora explicar melhor o que eu quero dizer. Agora eu vou falar da causa e efeito.
A causa e efeito é a terceira lei da termodinâmica, né? Terceira lei de Newton. É a causa e efeito. A toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário, ok? Veja. Aonde que eu vejo a causa e efeito surgir dentro da astrologia? E agora eu tenho que te dizer que a astrologia que eu faço, a que eu conheço, a única que eu conheço, ela é kármica. Se eu não estiver falando, se eu não estiver pressupondo uma transmigração da sua consciência através das reencarnações, a astrologia não tem sentido, certo? É verdade. A astrologia, desde os egípcios, babilônios, essa astrologia que eu conheço, ela sempre pressupôs a reencarnação, certo? Então veja, a causa e o efeito, ela se manifesta na astrologia através de um estabelecimento, de uma encarnação que vai resolver as questões que ficaram em necessidade nas todas as outras encarnações que você teve. É dessa maneira que a gente interpreta um mapa astrológico natal de uma pessoa. Essa pessoa chegou aqui, quem é ela? O que ela precisa? O que ela tem que fazer? O que ela vai achar bacana? Quais são as dívidas que ela tem, por exemplo? É verdade. Imagina uma física estudando isso naquela época, tendo que engolir a encarnação e todas essas coisas, imagina. Só que quando dá certo, você tem que saber que dá certo, não é? Não, eu não acreditei em nada, eu não sou de acreditar em nada, eu vou lá e testo. E é por causa disso que eu estou dizendo, eu erro mais em química do que em astrologia. Isso tem um sentido. Eu não estou falando que eu sei qual é o sentido, mas eu estou falando que tem sentido, tá certo? Continuando então, veja, a astrologia traz indicativos kármicos, que são de um passado, em setores que devem ser trabalhados no sentido da sua polaridade, para que se alcance o equilíbrio no presente. Veja só, o cara nasce lá com uma questão muito difícil, sei lá, um Saturno na casa 1, uma dificuldade em expressar a sua própria personalidade. A astrologia vai mostrar, vai dizer, ela vai entender que em outras épocas você foi demais só você. Você só expressava você. Você não observou o outro. Então, de certa forma, você vai entender que nessa vida você veio para se dedicar mais aos outros. Porque isso foi um exagero em outra. Essa é a manifestação do princípio de causa e efeito, e que na física a gente chama de ação e reação, que vai se manifestar astrologicamente quando uma pessoa reencarna. Veja, não foi fácil para mim engolir essa. Não foi fácil para mim engolir nada disso que estava aí, tá certo? Em termos de como funcionava a astrologia, e eu apostei que ela não funcionava. Eu ia mostrar, esse negócio não é impossível, isso não funciona. E não é verdade, isso funciona. E é por isso que eu estou aqui falando, tá? Porque eu testei 500 vezes, não, bem mais de 2.000 ou 3.000 vezes para poder estar dizendo aqui. Eu sou cética, eu sou basicamente uma pessoa cética. Cética em termos de ter que acreditar cegamente. Eu não acredito cegamente. A minha fé, e hoje eu a tenho bastante, está aqui minhas guias, ela toda é função do entendimento e dessa batalha de querer entender de fato. Então vamos lá. Olha, para mim foi muito difícil entender como funcionava, não, sequer imaginar como é que funciona uma encarnação. E eu só consegui aceitar isso quando eu conheci um mecanismo da bioquímica. Olha, gente, desculpa aí, mas é assim que eu sou. Veja só, olha só, quando eu entendi esse mecanismo da bioquímica, eu falei, opa, é possível a encarnação. Você tem lá, no seu organismo, uma chave, um locus. Desde que você nasceu, o locus está lá, tá certo? Está lá. É uma molécula que, assim que é acionada, ela vai dar início a um processo dentro da sua vida. Vamos dizer a puberdade. Você está lá, você nasceu, aquela molécula está lá, com aquele vazio, aquela chave te esperando. Não vai acontecer nada, vai passar zilhões de moléculas por ela. Pensa que são zilhões. Em 12, 13 anos, zilhões de moléculas passaram ali. Aí, a sua hipófise vai lá, pá, faz funcionar, finalmente, sintetiza um hormônio e pela primeira vez, depois de zilhões de vezes que passou ali,
pumba, começou a puberdade. Deu para entender? Eu achava impossível. Como é que existe essa coisa da transmigração da entidade, da alma, e ela vai encarnar exatamente aquilo que ela precisa? Que história é essa? Como que isso vai acontecer? Da mesma maneira como aquela molécula espera zilhões de tempos até que finalmente a que serve gruda e tudo começa a acontecer. Então veja, é possível, eu estou dizendo que é possível, que no astral uma entidade espere por uma oportunidade adequada para encarnar. Deu para entender? E quando isso acontece, essa afinidade ocorre, você realmente vem. Aí eu consegui entender que é possível, pelo menos possível, que realmente a astrologia esteja expressando toda uma história que não é uma história de uma única vida material, é a história, digamos, da trajetória de uma entidade, de uma alma, de um entendimento que vai se alternando para conseguir uma evolução. Eu acho que a gente sai daqui com asa de anjo. A gente vai ser aqueles que a gente hoje evoca, certo? Se a gente gostar, eu já vai para outro canto, eu só falo do que eu sei, mas eu imagino um monte também, tá? Tem isso também. Eu quero só mostrar uma coisa para vocês. Até aqui, eu tinha trazido aqui, deixa eu ver, rapidinho aqui. Olha esse livro aqui, que foi esse livro que eu escrevi, esse último, 30 anos, a Idade da Revolução. Esse livro é um livro que só fala sobre questões passadas que você tem que resolver aqui. Então veja, a astrologia, ela realmente, não é só disso que ela fala, mas ela vai mostrar certos pontos em que vai te indicar que você tem certas dívidas a pagar. É bom que você não se restrinja a viver sua vida para pagar dívidas. Faça aquilo e faça muito mais, certo? É exatamente dessa maneira como eu entendo isso. Mas, digamos, praticar astrologia é você repetir essas técnicas que eu aprendi e que são, na verdade, uma herança de mais de milênio por aí, tá? Bom, continuando aqui. Ninguém teve dúvida até agora ou é porque ninguém quer perguntar mesmo? Tudo bem, beleza. Mas se tiver, eu vou responder sim, tá? Só um instantinho. Pronto. Agora eu cheguei na questão do mentalismo. Bom, eu quero saber, peraí, quem pode me dizer quanto tempo que eu tenho? Hã? Ah, ok, 15, ai. Gente, o mentalismo é qualquer coisa, tá? Agora eu vou viajar bastante, agora eu vou convidar vocês para viajar, e bora. Veja só. O princípio do mentalismo, ele é muito, muito, muito profundo. É lógico que eu não vou entrar aqui em nada que seja nem parecido com o estudo do mentalismo, porque aquele que entende de fato o mentalismo, ele realiza milagres, como Jesus Cristo. Aquele que entende de fato o mentalismo, ele não vive a realidade, ele gera a realidade. E eu não vou falar exatamente sobre isso. Eu vou usar o mentalismo porque, como ele é muito amplo, eu vou usar o mentalismo exatamente nessa questão da astrologia para que a gente possa viajar junto aqui um pouco. Veja só, o mentalismo. Antes a egrégora, veja, você só está entendendo o que eu falo porque alguém te ensinou a falar e colocou essas palavras dentro de você, certo? Você compara a sua carga, digamos, os seus arquivos, você acha o arquivo e você continua o entendimento do que está sendo dito. Deu para entender? Ou seja, a gente precisa ter uma linguagem, a gente tem que ter modelos criados dentro de nós para que a gente possa se comunicar, para que a gente possa viver em si. Veja, os princípios herméticos, né? Os princípios herméticos continuam herméticos, certo? Veja, a física é hermética, a matemática é hermética, a química é hermética, a astrologia é hermética. Por que são herméticos? Porque você precisa adquirir uma linguagem para ser iniciado nisso, ok? É isso. Pensa que é fácil. Por exemplo, um matemático. A matemática é hermética. Na verdade, a matemática nem é exata, tá? A matemática é filha da lógica, neta da filosofia e é tudo o que a gente é capaz de imaginar sobre a proporção. Beleza. Não vamos falar de ciência, vamos aqui voltar para a questão. Veja,
Quando você tem que passar 4, 5, 6 anos aprendendo uma coisa, para que depois você possa falar sobre ela, isso é hermético. Está escondido? Está escondido dentro de uma linguagem que você precisa conhecer. Hermético é aquilo que está escondido, porque você não tem as chaves de penetrar aquilo lá. E a chave de penetrar aquilo é o conhecimento, certo? Então veja, eu disse que hoje os princípios herméticos, a física é que domina eles. É verdade, daria para falar um monte sobre isso. De que maneira que hoje os princípios herméticos da correspondência, do ritmo, todos eles são exatamente objeto de estudo da física. E isso não é nada demais, porque os fundadores da física, por exemplo, do cálculo infinitesimal, foi Newton e Leibniz, 2 astrólogos. É sério. O Newton e o Leibniz, que fundaram a física, o cálculo infinitesimal, os dois eram astrólogos. O Newton não, que era um nobre, mas o Leibniz vivia de ser astrólogo do rei da França. Ele era alemão, vivia de ser astrólogo do rei da França, certo? E ele escreveu em alemão, francês e latim. 2 estantes incríveis de coisas. Veja, mas a astrologia, enquanto linguagem hermética, é verdade, a astrologia é uma linguagem hermética. 4 são as linguagens herméticas que a gente conhece hoje. Essas, o que eu estou dizendo, são aquelas em que o conhecimento antigo ficou registrado para que a gente possa vê-los hoje. A primeira delas, eu já vou falar que foi nela que eu entrei por causa da química, é a alquimia. Posso dizer que a segunda é a astrologia, a terceira é a mitologia ou as mitologias, e eu tenho a quarta que é a cabala, que é também um princípio da numerologia, etc. Veja, isso continua hermético. Assim como continua hermético qualquer coisa que você queira adentrar e precisa adquirir uma linguagem para isso. É claro que também foi hermético, porque saber disso significa poder, e os poderosos não gostavam, então você tinha que fazer escondido. Mas antes de qualquer coisa, o hermetismo tem a ver com adquirir o conhecimento para poder adentrar, né? Até lá na academia de Pitágoras, toda essa coisa. Vamos lá então, veja só. O que nós podemos perceber? A gente consegue perceber aquilo que a gente tem em linguagem. Gente, eu vou usar aqui uma coisa que aconteceu comigo uma vez, e vocês talvez consigam entender melhor por esse exemplo. Presta atenção. Eu trabalhei muito com o meio ambiente, e eu fazia parte de uma equipe em que a gente estava fazendo naquele momento a avaliação do impacto de um porto de areia no ambiente, ok? Isso. Saímos, e aí estava eu e um grande amigo meu, o Pim, que era geólogo. Legal. Andamos tal de manhã, chegamos assim, aí vimos uma paisagem linda, e aí eu vi na paisagem que era uma serra que estava sangrando, quer dizer, a chuva tirou a vegetação e estava bem vermelhão aquilo, né? E eu parei naquilo e comecei, nossa, esse solo tem ferro, o solo deve ter um pH ácido, isso, aquilo. E o Pim assim, abestado olhando. Aí eu dizendo tal, daqui a pouco ele começou a falar, cara, isso aqui já foi oceano, teve subducção da placa não sei qual. Ele começou a contar a história daquele local no tempo. Ele conseguia ver, a partir do recorte daquela serra, ele conseguia ver toda a história que gerou aquela paisagem. Deu para entender? E eu estava ali. Cara, tem ferro aqui, esse negócio para estabilizar não sei o quê. Eu lia com as minhas egrégoras de química, e ele lia com as super egrégoras dele de geologia, certo? Então, 2 pessoas olhando o mesmo fenômeno, elas vão olhar coisas diferentes, porque elas têm dentro delas coisas diferentes. E essa é a questão do mentalismo. Agora, falando sobre... Eu queria comentar umas coisas que são interessantes. Olha só, gente, a gente está conversando sobre a possibilidade das vidas em outros planetas e a comunicação em relação à vida que a gente pode eventualmente vir a conhecer e de que maneira que isso a gente pode estabelecer uma relação com elas. Eu vou falar umas coisas aqui e se vocês acharem exagerado, vocês, por favor, façam uma pergunta. 15 minutos, o que eu tinha que falar já disse, agora é nós na fita, falou? Beleza? Bom, vamos lá, então vamos lá, olha só. No universo é possível uma temperatura de menos 273 graus, que é o zero absoluto, até 10 a 23. Quem é químico sabe que tem a ver com o número de Avogadro e as moléculas, o número de moléculas em um mol. Gente,
várias coincidências, mostrando que assim como é em cima e embaixo. Espera aí. Eu posso toda essa gama de temperaturas absurdas, de -0 até 10 a 23. Gente, é 10 com 23 zero depois. Milhão são 6, bilhão são 9. Pensa, 23 lá. Agora eu vou contar uma coisa para vocês. A gente aqui, ó, nossa célula, ela foi desenvolvida e tudo que a gente chama de vida pulou de uma bolsinha de água para outra, água líquida, certo? Tudo que a gente chama de vida nasceu e se desenvolveu em água líquida. Sabe quando que tem água líquida? Apenas e tão somente entre 0 e 100 graus. Agora você pega esse intervalo de 0 a 100 graus, 10 a segunda, e coloca em 10 a 23 de possibilidade. Certo? Veja, para a gente entender alguma coisa, tem que ser manifestado dessa nossa maneira, né? Que é a espécie humana? A espécie humana, ela é sustentada por 14 milhões de espécies. Estou eu aqui, vamos fazer uma experiência, vai ser bem legal. Veja a experiência. Eu estou lá em Vênus, eu sou de Vênus, de repente, cara, vem uma nave, a Voyager 2. Deve ter passado na década de 80. A Voyager 2 está até hoje mandando informação para a gente. Saiu do sistema solar faz tempo. Ela foi enviada em 77. Veja, chegou lá. Aí o venusiano, caraca, o que é isso, meu Deus? Né? Aí ele soube que aquilo ali é uma nave da Terra. O que ele imagina? Que ele vai ver seres terráqueos, não é? Gente, se saísse uma lesma, era terráqueo. Se saísse um cetáceo, uma baleia, era terráqueo. Um vírus, uma goiabeira, um plâncton. 400 milhões de espécies nós temos aqui na Terra. A nave poderia levar 400 milhões de tipos diferentes de vida, que nasce, cresce, morre, se reproduz, certo? Veja só. Só uma perguntinha bem cretina. A gente se comunica com uma lagosta? Você consegue se comunicar com uma lagosta? Não, né? Veja, a dificuldade que é você estabelecer uma comunicação mesmo dentro desse intervalo tão pequeno que é essa condição físico-química, né, que a gente tem aqui, certo? Então vejam, o que eles vão encontrar se eles pegarem Cata Voyager, pega lá e vamos ver esses caras que tem aqui da Terra. Uma das espécies da Terra enviou um monte de instrumentos na base de silício, porque a gente não vai aguentar a temperatura de Vênus, e o que eles vão ver lá não somos nós, são os equipamentos que a gente foi capaz de enviar para lá, tá certo? E como faltam 5 minutos, já me disseram aqui, agora eu vou ter que conversar com vocês e dar o braço a torcer para a questão das possibilidades e tudo isso. Veja só, apesar de que isso acontece, e que a gente sabe que, por exemplo, é possível que existam seres baseados em coisas diferentes, que não em carbono, porque, veja, a possibilidade é imensa de energia, tá certo? Agora, veja, há coisas aqui na Terra que a gente também não entende. Sim, existem pessoas aqui na Terra capazes de fazer movimentar a lagosta de forma paranormal. Sim, existem aqui fenômenos que a ciência não explica e que realmente está fora desse escopo da ciência, mas não que a ciência um dia não vai chegar lá. Sim, ela pode chegar lá. Mas exatamente, e agora também vou dar o exemplo, eu sempre pesquisei muito. Eu sou do axé, todo mundo está vendo, sou do candomblé, da umbanda, sou espírita kardecista, tudo isso. Veja, porque os fenômenos me interessavam. Não é friamente assim. O amor ao outro e a possibilidade de ajudar realmente me move nesse sentido. Eu nasci com essa compaixão também, tá ok? Mas vamos lá. Veja só. Muitas vezes eu sou aquela mesmo, né? A minha racionalidade faz eu não ver nada. Mas eu estou ali, vamos lá, numa Santa Missa ali do Santo Daime. Daqui a pouco, um dos meus irmãos que tem clarividência, olha para um canto e começa a ficar gelado, começa a tremer, e o outro, que está do outro lado, nem está vendo ele, começa também. Então, eles estão compartilhando uma realidade que eu não alcanço. Deu para entender? Então, veja, apesar de tudo isso que eu estou dizendo, apesar de mostrar, e isso é bacana para mim, porque me dá um alívio, que a astrologia funciona de acordo com os princípios herméticos, eu tenho a dizer para vocês que
essa forma humana que a gente tem, ela abre exatamente para todas essas outras possibilidades e, de fato, se a gente vai entrar em contato com outros seres, é bem possível que a gente faça isso através da paranormalidade. Eu quis mostrar que a questão física ela é muito pequena perto de tudo isso. Sim, é possível. Olha, quer ver eu mostrar uma coisa para vocês? Eu não falei que a astrologia que eu estudo é baseada nos ciclos do Sol, da Lua, das estrelas? Veja, a astrologia maia, ela leva em consideração os ciclos galácticos. Ela tem 260 signos e funciona. Tem lá um Kim, não sei o quê, eu não estudei, tá certo? Mas também é uma maneira de interpretar a realidade a partir de outros ciclos e sim, dá certo. Mas o que eu quis dizer com essa brincadeira sobre a Voyager e os seres que poderiam sair da Terra e que seriam 14 milhões de espécies diferentes com as quais a gente nem se comunica de fato, é que eu acredito que somente através da espiritualidade, através desse exercício de todo esse nosso potencial, que não é somente o potencial tecnológico, material, do entendimento, que a gente de fato vai conseguir estabelecer essa comunhão com certeza seres que coabitam, assim como eu sei que entre eu e vocês não existe somente essa matéria que está aqui, tá certo? Então, o que eu tinha a dizer sobre isso é isso. Eu nunca tinha parado para ver de que maneira que os princípios herméticos funcionam na astrologia, mas eu amei esse desafio, isso me fez crescer muito. Novamente, eu quero agradecer essa oportunidade. E assim, eu gostaria realmente, se tiver um minuto, se alguém quiser fazer alguma pergunta, por favor, mande. Mande. Eu me recusava a acreditar que a astrologia, ela realmente não ditava, mas falava sobre a nossa personalidade. Mas você abriu assim um leque na minha mente sobre essa questão. Minha irmã, é que tá, testa. Eu também não acreditava. Não, a questão é, eu não acreditava. Se eu estudei astrologia, foi exatamente porque eu tinha certeza que eu ia provar que ela não funcionava para nada. Me dei mal, gente. Pensa que eu me dei mal? Mas me dei bem. Mande. Não é exatamente. A astrologia ajuda você a exercer o livre-arbítrio. Porque veja só, é mais ou menos que nem a meteorologia. Vou tentar te mostrar. A meteorologia vai dizer assim, como você chama? Eu me chamo Kelly Olane. Como? Kelly Olane. Kelly, veja só, a meteorologia vai dizer assim, 70% de chance de chuva. Aí a Kelly vai falar assim, opa, leva o guarda-chuva, vou tomar uma chuva, vou ficar em casa. A astrologia, ela mostra tendências e é exatamente o seu livre-arbítrio que vai resolver a questão. Lembra quando eu falei sobre a questão da polaridade, em que você vai tentar compensar? Cara, quando você tem um problema e você não sabe que aquilo foi gerado por uma questão anterior, você fica revoltado. Você se sente uma pessoa diminuída, você se sente, sabe, o patinho feio. De repente você entende por quê e você fala, pera, tô devendo, vou pagar, vou me livrar dessa história. É o seu livre-arbítrio que vai dizer. Se você vai peitar aquilo, vai se fazer de coitadinho até o fim, deu para entender? É isso. Sim, veja, a astrologia vai mostrar um diagnóstico. O porquê as coisas estão acontecendo com você assim, o assado. Já entendi. Mas, se você tiver vontade, você pode atuar, e como atuar, a gente pela astrologia mostra que é pela compensação da polaridade. Agradeço muito a vocês, eu adoraria ficar respondendo perguntas, porque é aí que a gente aprofunda mesmo. A gente tem que ter pergunta, porque se você não tivesse a pergunta, eu ia estar aqui falando para as paredes, porque é a pergunta que abre o buraco para alguém entrar com conhecimento. Foi um prazer estar aqui, muito grato.